Já estamos aqui esperando vocês para nossa live Costa Azul. Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, Lara, querida. Boa noite. Boa noite a todos. Encaminhem aí os aviãozinhos para avisar que nós já estamos aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite, Juliana. Pessoal, não esqueça de aproveitar esse momentinho aí, que a gente tem esse tempinho. Manda um aviãozinho para a galera para dizer que a gente já está aqui, que nós já estamos online, tá? Vamos juntos nessa live que promete uma pessoa espetacular, que é a pedagoga, né, psicopedagoga Luciana Brits, que vai hoje falar pra gente sobre esse processo de alfabetização, não é mesmo? Nicole, um prato cheio para nós, porque ela vai falar bastante lá sobre como a gente pode trabalhar, né, com esses estímulos lá na educação infantil para garantir algumas habilidades indispensáveis para o primeiro ano. Oi, Juju, querida, seja bem-vinda. Leila, querida, sejam bem-vindos todos. Maria, querida, quanto tempo que eu não te vejo. Olá, já estamos aqui. Que está entrando conosco ao vivo. Pessoal, aproveite, vai informando aí para o pessoal que já estamos online. Olá! Boa noite! Tudo bem? Como passou o dia? Eu imagino, Luciana, já o cansaço, porque 8 horas da manhã você já estava fazendo live. Então, chega essa hora... Trabalhando o dia inteiro, né? Apesar dessa quarentena aí, a gente que trabalha com a internet e trabalhando com conteúdo, a gente não para, né? E professor também não para, né? Eu, como professora, às vezes as pessoas falam, mas os professores estão em casa de boa. Não, aí que a gente tem que se desdobrar com os alunos, não é verdade? Sim, é verdade. Então, Luciana, vou começar, porque a gente não quer perder um minutinho com você hoje, obviamente, não é? Tá todo mundo super feliz, a família Costa Azul já agradece pela sua disponibilidade, por eu acho que o que a gente tem que agradecer é que nesse momento nós podemos contar uns com os outros, não é? E podemos contar, sobretudo, que a educação, ela é essa família, né, que se desdobra, uns querendo ajudar os outros, e eu já começo, então, fazendo a apresentação para todo mundo que chegou conosco. Eu gostaria que quem já está com a gente aí, Milena, que acabou de entrar, tantas pessoas, que já avisem que nós estamos aqui, encaminhem aí os aviõezinhos para a gente já começar rapidamente o nosso trabalho. E Luciana, pedagoga, fundadora do Instituto Neurosaber, não é? Junto com o esposo, né? O Dr. Brits também. E é sempre um prazer muito grande, um respeito que toda a comunidade educativa tem pelas contribuições que vocês fazem, né? Pelos artigos, né? Eu acho que a educação agradece muito por toda a publicação que vocês têm feito acerca das competências sobre a alfabetização, de como alcançá-las, né? As questões mesmo da neurolinguística. E feliz também por saber que você está fazendo seu mestrado em alfabetização, não é isso? Sim. Estou desenvolvendo uma pesquisa em educação infantil aí, validando uma metodologia de estimulação para as crianças pequenas, né?
para trabalhar Que as bom. habilidades pré-acadêmicas, que é muito importante. A gente, às vezes, não dá tanto valor para a educação infantil. A gente só quer saber lá, no segundo grau, pagar o cursinho, mas se a gente estimular bem as crianças pequenininhas, né, na educação infantil, é um dos maiores e melhores investimentos que a gente tem. Isso mesmo, né? Nós acreditamos muito nisso, Luciana. E aí eu vou ler aqui rapidinho, olha, pedagoga Luciana Brits, especializada em educação especial na área de deficiência mental e psicopedagogia, clínica institucional pela Unifil de Londrina, né? Também é especialista em psicomotricidade pelo Instituto Superior de Educação ISP-GAI de São Paulo, além de ser a coordenadora do núcleo ABNEP em Londrina, né? Então, nossas boas-vindas, né, nessa noite tão especial para nós. Lu, vamos começar, né, direto ao assunto. Nós estamos aí vivendo esse tempo de incerteza, esse tempo de família em casa, esse tempo de alfabetização interrompida, né? Nossa, os pais ficaram bastante preocupados e, assim, o que eu tenho acompanhado, né, na internet, nas próprias mídias, é sempre algo relacionado à alfabetização. Os pais perguntando, mas como que acontece? Eles estavam alfabetizando agora e, de repente, houve essa quebra, essa ruptura. Será que vai conseguir alfabetizar? Será que não vai conseguir alfabetizar? Então, é uma pergunta que eu trouxe, né, para hoje, mas eu acredito que estarei respondendo junto com você, com certeza, a inúmeras angústias das famílias que estão passando por esse momento, não é? Uhum. Mas que é uma fase muito sensível e para os pais a alfabetização ela tem um significado muito importante, né? Você alfabetizar o seu filho é como se você estivesse entrando ele no mundo acadêmico, enfim. E tem uma importância significativa para as habilidades cognitivas das crianças, né? É um grande divisor de águas em termos cognitivos para o desenvolvimento infantil. E realmente, aí os pais acabam ficando muito ansiosos e preocupados. Mas, assim, o que a gente vê, o que a experiência mostra é que as crianças, lá no primeiro ano, quando elas vão ser alfabetizadas, essa estimulação pré-acadêmica é ela que vai fazer muitas vezes a diferença. E são coisas extremamente simples e que mesmo em épocas agora, né, que às vezes as crianças estão em casa, precisa de uma instrução mais direta, como que eu vou explicar? Foi muito engraçado que eu fiz uma live, aí falaram assim, mas será que eu posso pegar na mão do meu filho? Será que eu posso mostrar a letra? Será que eu posso... Então eu falei, deve, por favor, eles precisam disso, isso é importante, né? E não é um bicho de 7 cabeças, né? É que a alfabetização ela precisa ser muito a questão afetiva, ela tem que ser muito motivadora, ela não pode ser muito imposta, no sentido, senta aqui, tem que aprender. Não, ela tem que ser uma construção, a criança tem que ver aquilo como um grande desafio que ela vai conseguir de uma forma motivadora, né? Sim, sim. Eu acredito que também o pai entende esse processo muito restrito a um ano apenas de escolaridade, não é isso, Luciana? O que para nós, educadores, já não é da mesma forma, né? Porque a gente acredita num processo que é constitutivo ao longo, né, da educação infantil, sobretudo no grupo de 5 anos, que a gente aqui chama às vezes de infantil 2 ou pré-2, mas um grupo de 5 anos que já precisa estar bastante trabalhado nessa etapa de alfabetização mesmo, né? Conhecendo as letras, né? Você contribui aí para a gente com alguma dica também para o grupo de 5 anos? Bom, o que a gente vê nos estudos científicos, né, quando a gente vai ver o desenvolvimento das crianças, né, tem muitas pesquisas americanas que elas mostram o quê? Elas mostram que existem alguns precursores, que existem alguns sinalizadores no desenvolvimento infantil, que são que quando a criança desenvolve isso, esses pesquisadores olharam para trás, né, viram as crianças que eram mais bem, que tinham um melhor processo de leitura e de escrita lá com 8, 9, 10 anos, olharam para trás e falaram assim, bom, vamos ver quais competências essas crianças têm em comum, o que as evidências científicas mostram. Então, a primeira coisa que é bem importante a gente falar é o princípio alfabético.
né? O que é o princípio alfabético? Não é só mostrar as letras, é você falar as letras, falar o som das letras e mostrar a grafia da letra, a forma da letra, né? Isso a gente faz com a criança desde pequenininho. Às vezes a gente fica muito centrado no nome, no nome, no nome. Mas na hora que essa criança vai precisar escrever uma palavra, ela não utiliza do nome, ela utiliza da sequência de sons. Então, é muito importante a gente brincar com essa sonoridade das letras. Então, o princípio alfabético, que é conhecer as letras, o nome, o som e a escrita da letra, é um princípio importante. Uma outra coisa que essa pesquisa mostrou, crianças que sabem escrever o nome. Então, a criança que quando entra lá com 6 anos, ela já conhece, já sabe escrever o nome, isso é um bom indicativo que essa criança está no caminho certo, que essa criança se apropriou de uma forma adequada do processo, está se apropriando de uma forma adequada do processo de leitura e escrita, né? Ela vai ter boas chances de se alfabetizar bem. Um outro princípio que é muito importante, né? A habilidade de compreensão. Né? Então, é aquela criança que entende ordens, você fala 2 comandos, ela entende. E até hoje de manhã, essa foi uma das dúvidas na live, eu conversei bastante, né, com uma professora sobre isso. E exatamente isso, né? A compreensão. Quando você conta uma história, você está trabalhando compreensão. Quando você conversa com seu filho, você está trabalhando compreensão. Porque a compreensão, ela exige o quê? O diálogo. O que o tablet é totalmente contraindicado. Porque o tablet você não tem conversa. E a criança precisa conversar. Ela precisa, porque através dessa conversa, ela vai adquirindo tanto a compreensão, como uma outra habilidade que é fundamental. E essa, eu diria que é um dos maiores sinais que uma criança vai se alfabetizar bem, que é o vocabulário, tá? O vocabulário, ele prediz muito mais, às vezes, do que até a criança aprender letra. Ano passado, eu tive com uma neurocientista canadense, doutora Diamond, que é uma das precursoras aí dos estudos neurocientíficos infantis e tal, de desenvolvimento infantil. E ela falou que, dentre as pesquisas que ela tá olhando, ela mostrou algumas, ela falou exatamente isso, que às vezes a gente olha muito só para a letra. Como eu falei, a gente pode falar com as letras, pode conversar, pode ir lá explicar e tal. Mas a habilidade de ler uma história, a habilidade de conversar com o filho, isso é muito mais importante do que ensinar letra. Não é que tem uma coisa mais assim, porque às vezes a gente fica muito focado na letra, e esquece as outras coisas. Por que vocabulário é importante? Porque eu vou precisar desse vocabulário a hora que eu for escrever uma palavra, a hora que eu for trabalhar consciência fonológica, a hora que eu for trabalhar outras habilidades. Então, vocabulário é uma coisa muito, muito importante para trabalhar com a criança. E tablet não resolve. Tem que ter conversa, tem que falar palavras difíceis para as crianças. A gente às vezes tem mania de falar, eu não vou falar isso, ele não vai entender. Mas se você der o contexto, né? Você falar o contexto, você trabalhar antônimo, trabalhar sinônimo, né? E mas quando eu começo a trabalhar só lá no primeiro, lá no segundo, terceiro ano, antônimo, não, eu posso, numa historinha, falar, então o elefante ficou triste. Tá, e quando eu não tô triste, eu tô o quê? Feliz. Que legal! Então, o contrário, o parecido, tudo isso ajuda no aumento de vocabulário, tá? Então, é super importante. São brincadeiras que a gente faz aí à vontade. E outra habilidade, que é a habilidade de consciência fonológica. Todas essas habilidades, elas não precisam estar trabalhando só na escola. A escola também pode trabalhar. Mas em casa é muito importante que essas habilidades elas estejam presentes. É verdade. E eu também sou da área de linguagem, né? E a gente tem aí visto quantas pesquisas incentivando a leitura, ainda, como já disseram aí o pessoal na live, ainda no útero materno, né? A criança já vai habituando com o som da voz da família, da mãe, e quanto maior for o número de histórias contadas nessa fase, com certeza maior será o vocabulário da criança lá na frente. Então é muito importante isso. Eu acho que nesse momento que o pai está passando por essa angústia em casa, né? Eu tô com muita dificuldade, talvez ele esteja muito preocupado com a escrita, mas talvez ele pudesse centrar mais na questão da oralidade, de conversar mais, como você falou. Então, eu acho que já é uma super dica, não é? Que nós deixamos hoje aqui, que você traz para a gente com esse apoio científico de
Bom, pai, vamos ler mais, então? Nós estamos trabalhando a alfabetização, não é? E eu queria até fazer uma pergunta que também aparece junto, né, com essa situação. É que o pai, muitas vezes, está com dificuldade de fazer a atividade por conta da concentração do aluno de 6, 7 anos. Isso aí aparece também como um grande questionamento. Ah, o meu filho não consigo fazer com que ele faça, porque não se concentra. O que a gente pode deixar como dica? E já faço a outra pergunta em seguida, né? Que tem a ver com o déficit de atenção. Nós sabemos que muitos alunos já estão conosco no primeiro ano, laudados com déficit de atenção. Então, nesse momento, o nosso olhar precisa ampliar para essa criança, não é isso? Com certeza. Bom, primeiro uma criança de aproximadamente 5, 6 anos, ela já tem que estar pelo menos 20 minutos mais ou menos, desenvolvendo um nível de atenção sustentada, que a gente fala, né? É prestar atenção em alguma coisa e fica lá pelo menos 20 minutos focada. Então, isso a gente já tem dados que falam sobre isso. E existem algumas coisas que são bem importantes, e aí não é só para criança, a gente sempre fala, né? Para criança que tem o TDAH, mas não é só para criança que tem o TDAH. Para qualquer criança, porque se é bom para a criança com problemas, eu gosto de falar problemas, não que a criança é um problema, mas é para a gente pensar bem, tá? Se é bom para uma criança que tem problema, é bom para todas as crianças. Todas as crianças se ajudam dessa questão. Então, a primeira coisa que é importante, a gente ter uma fala objetiva, ter uma fala direta com a criança, né? Falar de uma forma, uma comunicação bem objetiva, mostrando o que realmente você quer. Tem algumas formas, algumas metodologias americanas que são bem interessantes, né? Uma delas a gente chama de instrução explícita. A instrução explícita é você falar para a criança, exemplificando, muitas vezes pegando na mão, fazendo essa modelagem da aprendizagem. Por quê? Porque isso mostra que você está prestando atenção, que a criança está prestando atenção em sentenças curtas, né? Então, seja bem objetivo, dando exemplo, fazendo essa modelagem para a criança acertar logo de primeira. Por quê? Porque o que me dá motivação? O que faz o meu cérebro ficar motivado? São as estruturas subtalâmicas, né? O que está lá embaixo é a afetividade, é o querer fazer. Então, se eu erro, eu estou botando um pouco de água no chope. Eu erro mais uma vez, eu boto água no chope. Daqui a pouco eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu não tenho motivação. Então, a motivação, ela está muito ligada com a concepção de sucesso, que a criança consiga fazer as coisas. Nas crianças que têm déficit de atenção, por exemplo, isso é muito mais desregulado. Por isso que essas crianças precisam de um suporte, de um direcionamento muito, assim, objetivo. Então, a primeira coisa é essa, né? A segunda coisa é, se eu tenho uma criança que tem algum problema de atenção, evitar muita coisa na parede, evitar estímulo, ter um horário para começar e terminar a tarefa, né? Colocar uma rotina. Então, muitas vezes, a criança ela perde a noção do tempo. Então, é muito legal você colocar tipo uma rotina, ó, você vai fazer a atividade agora e daqui a pouquinho a mamãe vai pôr um timer, vai pôr um cronômetro, para a criança se organizar em relação ao tempo. Porque até a gente que é adulta, a gente perde tempo toda hora, né? A gente vive se perdendo no tempo, às vezes chega atrasado. Então, imagina uma criança, né? Uma criança é muito mais importante a gente estar concretizando isso para ela, né? Então, instrução direta, ser objetivo, pouca estimulação, não ter barulho, não ter nada, ter um lugarzinho lá e no máximo 20 a 30 minutos, ou qualquer coisa, daí dar um descanso, falar, agora vamos fazer alguma outra coisa para ela dar uma relaxada, se for uma atividade que exija muito, mas sempre permeando com a motivação. Porque quando você motiva, a gente fala assim, nossa, ele ficou a noite inteira no computador. Por quê? Porque o computador é altamente estimulante e motivante. Você acaba de fazer uma coisa, te dá uma resposta. Você acaba de fazer uma coisa, então ele vai te dando esse feedback, você vai ficando, colocando, inclusive, esses neurotransmissores todos aí, eles acabam fazendo que você tenha hiperfoco. Então, por isso que a atenção do computador é diferente da atenção do livro, por exemplo. Então, uma dica é muito importante, é você estar motivando essa criança e dando essa concretude de tempo também para ela, é bem importante. Sim, que bom que você já respondeu a várias perguntas que foram feitas aqui, Lu. Durante a live aqui, vários queridos aqui perguntando e você já respondendo. Mais uma vez, a questão da rotina aparece aqui também como uma sugestão, a importância da rotina, né, para essas crianças que também
têm o déficit de atenção, a gente sabe que para elas isso é muito importante, eu acho que também figura aí como uma das dicas que aparecem. E aqui perguntaram assim, como trabalhar mais objetivamente com essas questões da alfabetização? Né? O pai está em casa, chegou uma tarefa, aquilo que você falou no início, que ainda não tinha essa galera toda que está chegando aí participando conosco. Seguro na mão? Não seguro na mão? Falo, não quero fazer agora, interrompo. Como que o pai pode proceder de maneira a colocar também esse limite, mas estimulando? Primeiro que o que é combinado não é caro, né? Então, eu sempre brinco assim. Você vai fazer, quer brincar, quer não sei o quê, tudo bem. Então, nós vamos colocar 1 hora que você vai fazer isso, tudo bem? Tudo bem. E aí você está disponível para a criança naquele momento para estar fazendo aquela lição e aquela tarefa, enfim, né? Eu acho que é muito importante, a gente tem muito estresse em relação à tarefa, e às vezes eu acho que é muito importante a gente resgatar um ponto importante da tarefa. Tirando quando não tem esse corona, essas coisas todas aí, mas a tarefa ela é muito significativa porque ela trabalha, ela ajuda a estimular muito a memória, principalmente a memória de longo prazo. Então, quando o professor manda a tarefa para casa, na verdade é para reforçar todo esse conteúdo que ele colocou, e também é muito importante para o pai ver como que o filho está se desenvolvendo na tarefa, se o filho está com alguma dificuldade ou não, e como que está acontecendo isso. Bom, tirando essa questão toda da tarefa, como eu posso estar trabalhando de uma forma efetiva com meu filho as habilidades de alfabetização? Bom, como eu falei para vocês aí, a leitura de livros, mas, Luciana, e algumas atividades mais específicas? O que a gente tem dentro da literatura neurocientífica falando sobre esse tipo de atividade? É muito mais importante eu fazer poucas atividades todos os dias do que 2 horas de atividade uma vez por semana. Isso não tem efetividade. Eu preciso ter regularidade de uma atividade, de qualquer tipo de estimulação, ok? Então, aí, vamos trabalhar, então, as habilidades de consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? A consciência fonológica é a habilidade que a gente tem de parar e perceber que a nossa fala, ela é separada, ela tem frases, as frases são divididas em palavras, as palavras têm palavras parecidas, palavras diferentes, palavras grandes, palavras pequenas, que tem palavras que acabam igual, palavras que terminam. É você brincar com essa sonoridade da fala, tá? E ela tem uma hierarquia para fazer. Já foi comprovado que se a gente brincar com a criança 15 a 20 minutos todos os dias, com atividades de consciência fonológica, você tem um aumento muito grande do nível de alfabetização dessas crianças. Elas se alfabetizam, aí dá um clique mesmo, elas conseguem se alfabetizar, tá? Porque elas começam a perceber o som, e elas começam a fazer essa correlação, quando você trabalha o princípio alfabético, aí a alfabetização fica muito simples. Então, qual que é a sugestão que eu dou para os pais? Primeiro, trabalhar com rima, muita rima. Lembrando, não tem que trabalhar história? Então vamos trabalhar a história rimada, vamos falar parlenda, vamos falar versinho, vamos desenhar o versinho. Então a criança primeiro precisa estar fazendo essa esponjinha. E tem alguns pesquisadores que falaram que os bebês com 8, 10 meses, eles já acham rima engraçado. Porque a rima, ela trabalha a forma, ela não trabalha o significado. Então, ela trabalha eminentemente o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem mesmo, né? Principalmente na área frontotemporal ali, que é a área que vai desenvolver as habilidades de leitura e de escrita. Então, primeira coisa é rima. A criança tem que escutar muita rima e depois você pede para ela falar a rima. Com 4, com 5 anos, ela já começa a brincar com essa questão da rima. Aliteração, palavrinhas que começam. O que começa com bola? Bolo, bolacha, boneca, né? O que começa com abelha? Avião. Então, é isso. A aliteração são as palavras que começam. Eu tenho minha filha agora com 20 anos, né? E tenho um com 17 e um com 11. E eu, em São Paulo, quando casei, tive ela lá, viemos para Londrina há alguns anos aí, mas eu não tinha tempo. E a época que eu usava para brincar com essas coisas com eles,
era dentro do carro, preso no engarrafamento. Uhum. Então, dentro do engarrafamento, eu ia buscar na escola, ficava em São Paulo, como é de praxe, 1 hora no trânsito, né? E aí, eu brincava de musiquinha, brincava de versinho, brincava de sonzinho, tudo. Então, é tão engraçado, porque eles hoje lembram, nossa, mãe, lembra quando a gente brincava disso? E dão risada, sabe? Então, como a gente tem uma vida muito corrida, agora tá todo mundo em casa, mas não é sempre assim, mas assim, no carro a gente brincava muito, ouvia muita música, aí eu desligava a música, então agora vamos cantar a música que a gente ouviu. A gente trabalha memória operacional, né? Então a gente, agora a mamãe vai contar, vai falar uma palavra. Quando a mamãe falar a palavra que começa com A, vocês vão bater palma. E aí eu falava várias, quando tinha o A, elas batiam palma. Então, assim, é muito, muito legal. Então, é esse tipo de conhecimento. Uma outra habilidade, né, da consciência fonológica é rima, literação, consciência de palavras. Você falar para a criança que tem palavras grandes, palavras pequenas. Você pode contar uma história, né? Era uma vez... E palavras que tem que ter o contexto semântico, né? Então, era uma vez um menino que chamava Chapeuzinho Vermelho. Menino que chamava... Mas não é menina, é a menino que chamava Chapeuzinho Vermelho. Mas a menina, né? Então, ela começa a perceber a função das palavras, ela começa a perceber palavras grandes, palavras pequenas. Então, essa que é o legal da consciência de palavras. Aí depois a gente vai para a consciência de sílabas, por volta dos 4, 5 anos. Essas habilidades podem trabalhar sempre. Só a consciência de sílaba, a consciência fonêmica que a gente faz mais tarde. Consciência de sílabas, perceber a quantidade de sílabas que tem numa palavra. Então, bolacha. Então, aí você pega um lápis de cor para cada pedacinho. Caneta. E assim sucessivamente. E depois a consciência fonêmica, que é... Bom, então, faca. Nossa, quantos sonzinhos tem no faca? 4. Então, essa percepção dos pedacinhos, né? Dos fonemas, que é o mais difícil para a criança perceber. Então, é bem isso que a gente vai estar trabalhando. Então, os pais podem estar brincando com isso, porque isso a gente não trabalha a letra, a gente só trabalha a manipulação de som, que a gente pode estar brincando pra caramba, assim, né? Então, é bem interessante e são coisas simples. Você não precisa gastar dinheiro, você só precisa entender como funciona e brincar com seu filho, né? É verdade. Já respondeu aí um monte de perguntas, não para de chegar perguntas. Desculpa, mas eu queria falar uma coisa. Muito, mas é porque. Tá ótimo, você não fala muito. Olha, Lu, eu queria só falar uma coisa que, para a gente mesmo confrontar, né? É importante a consciência também com o pai de que esse é um momento alfabetizador. Sim. E eu acho que isso também precisa ficar muito bem aqui reforçado. Este é um movimento de alfabetização. Porque senão a gente acha que alfabetizar é apenas decodificar aquele signo, aquela letra. E aí a gente perdeu o fio da meada, não é? Sim. Por quê? Porque a gente começa lá com as musiquinhas na educação infantil e já é um processo de alfabetização. Que a gente está trabalhando a rima, que a gente já está explorando a literação, não é? Sim. E eu percebo também que, nesse ponto, a educação infantil tem uma importância gigantesca nesse contexto alfabetizador. E eu me lembro que quando eu comecei na educação, né, alguns anos atrás, falava-se assim, a criança que não fez uma boa alfabetização aos 6 anos, ela vai carregar dificuldades para o resto da vida de escrita. E, na verdade, hoje, a gente já tem uma outra mentalidade, não é? Eu acho que hoje nós diríamos, a criança que não fez uma ótima educação infantil pode carregar traços que vão comprometer para o resto da vida. É isso? É nesse sentido? Eu acho que é bem importante. Acho que é uma coisa que é um casamento, assim, né? Que é o que eu sempre brinco, que às vezes as pessoas querem alfabetizar com 3 anos e brincar com 6. E, na verdade, a gente tem que fazer o contrário. Né? A gente tem que respeitar estas fases de desenvolvimento. Né? Porque, de verdade, se a gente fizer uma boa estimulação desses princípios que eu falei, a criança ela vai se alfabetizar praticamente sozinha, assim, sozinha no que eu digo assim, vai precisar de pouca, quase assim,
é pouca Intervenção. ela vai começar a ter essa percepção, porque é uma riqueza que a gente tem aí, de um ambiente que a gente vê. Eu sempre brinco falando assim de filho de professora, né? Então, eu tenho a minha filha começou a alfabetizar com 4 anos e meio, ela se alfabetizou, né? Com 5 anos ela já lia, já escrevia. Mas porque ela é superdotada? Não, ela não é superdotada. É que quando a gente tem o primeiro filho, principalmente professora, a gente compra o livro do bebê, o livro de dormir, o livro de acordar, o livro do banho, a gente compra o móvel, a gente compra a letra, a gente compra tudo, né? A criança está com 6 meses, você fica lá, 2, né? A gente fica ensinando, falando e tal. Compra Mozart, compra Beethoven, compra tudo. Então, a gente tem uma hiper... E a criança, ela acaba, muitas vezes, por conta dessa estimulação. Algumas conseguem esse tipo de situação. Outras, óbvio, precisa de uma instrução melhor, maior e de um determinado tempo. Mas é muito importante a gente dar esse tipo de valor, né? E realmente aproveitar esse primeiro ano com esse tipo de atividade mesmo, né? Quando for alfabetizar, isso vai ficar muito mais fácil e mais concreto para a criança, porque vai fazer parte do dia a dia, porque ela faz isso todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Aí esse aprendizado fica mais solidificado também. Uhum. Luciana, eu vou provocar porque eu sei que tem gente que ainda tem muita dificuldade com isso. Devo ou não devo dar para o meu aluno, para o meu filho, aquelas letrinhas de cobrir pontilhadas para formar palavra? Eu tenho estudado muito sobre isso. E assim, o que a gente vê que as pesquisas estão falando? As pesquisas falam que por conta dessa onda de tablet, o que está acontecendo, né? Está acontecendo um processo muito importante, as crianças estão escrevendo mais errado, elas estão com mais problemas na parte da alfabetização. Existem alguns países, Sim. Canadá, Austrália, que tem uma educação maravilhosa, principalmente educação infantil, eles estão voltando todas essas pesquisas dele para essa retomada da questão da letra cursiva. E o que eles estão percebendo, o que assim, alguns estudos até de 4 ou 5 anos atrás eles falam. Eles falam assim, que se eu pegar alfabetizar uma criança com um tablet e fazer ela escrever, essa criança, a que escreve, ela vai ter uma alfabetização muito melhor, muito mais efetiva, com muito menos erros. Por quê? Porque a escrita, às vezes as pessoas elas fazem o pontilhado porque elas querem a letra perfeita. Mas a questão Sim. da letra, a letra é muito além do que uma letra perfeita, né? A questão da letra Sim. tem muito mais a ver com o processo cognitivo que você tem que fazer para fazer a letra perfeita. É mais ou menos assim, e não precisa ser a letra perfeita, tá? Por que eu estou falando isso? Os pesquisadores hoje, eles estão vendo que a questão da letra, da forma da letra, ela é importante sim. Só que também como a alfabetização, que é leitura e escrita, primeiro a gente lê, depois a gente escreve, a gente precisa passar pelo processo. Porque daí, quando ela tiver com 6 anos, ela vai conseguir fazer... Eu posso até trabalhar o pontilhado, só não posso trabalhar o dia inteiro pontilhado, achar que é o pontilhado que vai fazer a letra bonita. Não é o pontilhado que vai fazer a letra bonita, não é o caderno de caligrafia que vai fazer a letra bonita. O que vai fazer a letra bonita é o desenvolvimento desde o engatinhar, que começa o movimento de pinça no engatinhar. Então, se essa criança, a mãe botou para engatinhar, a mãe dá comida na boca. As babás me odeiam, porque assim, quando vem criança... As babás me odeiam, porque daí eu falo assim, então, mas ele tá com 5 anos, a babá dá comida na boca, ele não toma um banho sozinho, ele não come sozinho, ele não... Eu falo, peraí, para que ele tem braço? Ele tem que ter braço para ele ter autonomia, porque na escola ninguém vai fazer por ele. Ele que vai ter que aprender a ler e escrever. Não vai ter, a babá não vai estar lá para escrever por ele, graças a Deus, porque a aprendizagem escolar, a aprendizagem acadêmica é algo construído da pessoa. Então, assim, é muito importante a escrita, ela começa no engatinhar. Quando desenvolve um movimento de pinça, eu vou deixar a criança manipular, vou botar a criança na terra, a criança vai catar coisinha do chão, vai fazer manipulação de coisa, vai fazer um monte de questão que é importante. E pasmem, quando a gente faz esse trabalho de estimulação psicomotora bem desenvolvido na educação infantil, a letra cursiva não se torna um problema. Ela se torna uma aliada da criança na alfabetização. O que às vezes eu me preocupo muito é que às vezes lá com 4 anos quer que a criança faça letra. A criança não tem nem estrutura para isso ainda. Ela não desenvolveu força, não desenvolveu tônus. Então, eu sempre falo que a questão do pontilhado, que a letra cursiva, ela é a cereja do bolo. Ela é lá em cima, depois de um processo que tem que estar sendo desenvolvido. E aí, sabe o que acontece? As crianças ficam com raiva de escrever, ficam com dor na mão, odeiam escrever. E aí, como é que fica?
Então, eu acho que a gente tem que procurar fazer esse casamento, né? Porque o que as pesquisas falam é que a gente tem que estar fazendo uso dessa escrita assim, pelo menos até os 9 anos de idade, 10, e depois essa criança pode voltar para o tablet, pode voltar para... Mas nessa fase de desenvolvimento, o apoio da escrita, ele é muito importante. Pode ver, quando eu tenho uma dúvida numa pergunta, numa palavra, eu escrevo ela. Deixa eu ver, exceção. Sim. Por quê? Porque a memória motora, ela é muito importante para a gente. Então, as crianças precisam escrever mais. A escrita, ela é muito importante para o processo cognitivo. Sim. E, na verdade, a gente acabou ficando um pouco traumatizado com a história de não posso mais fazer ditado, não posso mais passar cópia, não posso mais trabalhar com caderno de caligrafia. Então, eu acho que é bom ouvir isso, eu acho que responde a muitas perguntas. Inclusive, tem uma pessoa aqui que perguntou, né, Cremilda, que o filho já está com 8 anos e ainda tem dificuldade para a escrita. É ótimo em matemática, não sei se ela ainda está online conosco ainda, mas ela perguntou isso, né? Bom, meu filho é muito bom em matemática, mas está com 8 anos, já passou do processo e ainda continua com dificuldade. O que você, na sua experiência, você nos sugere? O que eu acho que é muito mágico quando a gente olha para a educação infantil é que é nela que está até a resposta para as crianças que têm dificuldade, que são mais velhas. Porque quando eu olho para a habilidade de leitura e de escrita como um pressuposto cognitivo superior, eu tenho que ter o alicerce desse pressuposto bem desenvolvido. E uma das questões é que quando eu não tenho esse alicerce desenvolvido, eu vou ter essas dificuldades. O que chama mais atenção é que ele é bom em matemática. Então, ele às vezes não tem aí algum problema mais significativo, né? Então, o que mostra que às vezes pode ter sido uma dificuldade, aí, às vezes, dentro do processo de alfabetização da criança, que ela se apropriou até mesmo dentro da educação infantil. Então, assim, é muito importante tentar entender que tipo de dificuldade é essa, se ele tem dor, se ele não tem, se a questão da leitura, como que funciona. Eu gosto muito de, quando eu vou trabalhar escrita com a criança, eu gosto muito de iniciar olhando mais para qualidade que para quantidade. Então, eu prefiro que, às vezes, que a criança consiga escrever 1, 2 palavras e ela se sinta competente e ela perceba que ela conseguiu, do que eu dar uma lista de palavras, dar um monte de coisa para ela copiar e para ela escrever. Porque a gente acha que escrever é fácil. Escrever é muito, muito difícil, porque depende de uma habilidade visomotora. O olho tem que guiar a mão, o olho que vai frear a mão. Eu tenho que fazer uma dissociação dígito manual, eu tenho que trabalhar só com isso. Eu tenho toda uma questão de rastejamento de braço, de punho. Não é uma coisa fácil de escrever, é uma coisa difícil, por isso que ela precisa ser desenvolvida. Então, uma das coisas aí que a gente fala é exatamente entender essa dificuldade, que ela falou que é de escrita, não é isso? Ou é de leitura e escrita também? Sim, de escrita. Ela falou leitura e escrita, mas eu vi que no final ela frisou, passou rápido, de escrita. Frisou então alguma coisa de escrita. É muito importante a gente ver. Primeiro, essa questão de coordenação visomotora. Dá uma olhada a questão visual. Primeira coisa de criança que escreve com letra muito grande ou faz letra muito pequena, vá para o oftalmo, porque o olho que vai guiar a mão nesse processo de escrita, nesse processo motor. É muito importante também você ver se às vezes ela não põe muita força ou pouca força, né? A gente tem que entender bem o que está. E também se ela está se sentindo motivada. Eu gosto muito de trabalhar coisas que as crianças se motivem para escrever. Então, bilhete, receita, escrever coisas que tenha uso, né? Não ficar, às vezes, escrevendo, a gente brinca, né? Eu lembro que 7 de setembro a gente fazia o hino nacional. Tinha que escrever o hino e depois procurar as palavras que não sabia no dicionário. Nossa, aquilo era uma tristeza, porque todo hino nacional a gente não conhece. E era uma escrita que, às vezes, tinha sentido, às vezes não tinha. Então, a escrita é importante a gente ver essa questão do porquê que tá fazendo isso e ter o sentido. A criança tem que saber o porquê que ela está escrevendo. Sim. Lu, vou fazer um comentário acerca de alguns comentários aqui da nossa live, que é o fato de algumas pessoas se importarem muito que a criança, lá na educação infantil, já desenvolva aspectos de escrita, né? Essas habilidades lá na educação infantil. Então, assim,
nós precisamos sempre dizer, como escola, que somos uma escola, por exemplo, que não alfabetiza na educação infantil. Nós preparamos a criança na educação infantil. Temos sempre essa fala com a família quando ela vai fazer a matrícula conosco. Por quê? Porque isso vai evitar uma série de questionamentos, como a gente acaba vendo aqui na live, né? Porque muitos pais, como você falou, querem que a criança escreva com 3, 4 anos, não é? E depois vá brincar lá adiante. E a gente prefere o contrário. Mas uma coisa eu queria trazer aqui. O fato da criança espontaneamente tornar-se copista, né? Aquela criança que vê a palavra e vai fazendo as suas interpretações, vai copiando com espelhamento. Como que a gente, como mãe, como pai, deve agir? Como é que você acha que pode contribuir? O espelhamento de letra, ele é normal até os 7 anos. Até os 6, 7 anos ele é super normal. Por quê? Porque o processo de dominância lateral da criança, ver se ela é destra ou é canhota, ele acontece até os 7 anos, a criança pode mudar de lado. Então, é normal a criança espelhar letras, números, espelhar escrita, tá? Uma das coisas bem importantes, por exemplo, eu não vou estar lendo lá com o meu filho, lendo os livrinhos e tal. Quando eu estou lendo o livrinho, eu já estou mostrando, por exemplo, a direcionalidade para ele. Eu já estou mostrando que eu leio da esquerda para a direita. Eu já estou mostrando uma série de questões de posições espaciais que vão ser importantes. Por isso que a gente está falando muito da coisa da educação infantil. Porque essa educação bem conduzida, mostrando todos esses pré-requisitos, a criança automaticamente, no primeiro ano, bem estimulada, ela vai conseguir aprender a ler e escrever com bastante facilidade. Então, é muito importante a gente não ficar preocupado. Uma vez eu até dei uma palestra numa escola aqui, que eles estavam muito preocupados, os pais, que eles queriam que eu alfabetizasse cedo, e tinha aquela coisa de botar com 5 anos no primeiro ano, e eles ficam desesperados, né? E aí eu fiz um estudo, porque tudo eu pesquiso, né? Eu vou na internet, faço revisão e tal. E aí eu vi vários estudos que falavam o quê? Que se eu forço essa alfabetização numa educação infantil, isso pode causar até problemas significativos para a criança, como transtorno de ansiedade, problemas emocionais para a criança também. E não tem nenhum estudo neurocientífico que comprove. Então, não adianta. Você acha que se você alfabetizar seu filho com 3, seu filho vai ser médico com 15? Isso não existe, tá? Isso não tem essa correlação de que alfabetizou cedo vai ter sucesso na escola cedo. Isso não tem correlação. Então, é muito importante a gente entender e colocar isso. E tem uma coisa que eu acho muito importante, que os pais precisam estar muito cientes, né? Antigamente, o sonho do pai era o filho ter o diploma, né? Ai, vamos ter o diploma e tal. Gente, daqui 30 anos, metade das profissões que tem hoje não vão ter. 30, acho que daqui 15 anos não vão ter mais. 15, as pesquisas mostram. Em 5 anos, tem tanta profissão que não tinha e hoje tem. Então, assim, não estou falando que não é para ir para a faculdade, destruir o sonho dos pais. Não estou falando isso. Meus filhos querem ir para a faculdade, enfim. Quer fazer, vai. Mas olhar a faculdade por um viés de conhecimento. Vendo como aquilo pode agregar no seu conhecimento. Né? Em termos de vida, de propósito, de tudo isso, sabe? Eu acho que é isso que tem que valer. A gente tem que ensinar valor para os nossos filhos, ensinar integridade, né? Ensinar rotina. Porque se você for olhar os empresários de sucesso, o que eles têm? Eles têm disciplina. Todo dia eles fazem aquilo em alta performance. E alta performance não é ler rápido, não. É você ter hábito, você ter rotina, você ter regra, você ter integridade, você olhar para o outro, você não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você, né? O profissional hoje que a gente vê nas empresas e que as pessoas querem é esse profissional, um profissional criativo, né? Um profissional e isso a gente desenvolve durante toda a escolaridade na educação infantil. Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar, né? Parar de querer esse academicismo. Pai ama que filho faça pilhas de papel, tá? Mas pode fazer pilhas, mas tem que ter objetivo, tem que ter sentido, tem que ter significado, né? Vamos parar e vamos olhar. Se o que eu estou olhando para o meu filho é o que eu queria para o meu filho ou o que eu queria para mim? Eu acho que isso é uma reflexão muito importante. É verdade. E acho que esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito propício para essa reflexão, né? Eu acho que o momento dessa quarentena, dessa pandemia, de tudo que aconteceu no mundo, é um momento ideal, porque a gente não pode
voltar a fazer as coisas que a gente fazia como antigamente. Por isso a gente está aqui hoje também, debatendo, falando, trazendo, né, essas reflexões. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, e até assim, é muito interessante. Hoje eu comentava isso aqui em casa com as minhas filhas, eu tenho filhas já adultas e tenho uma netinha com 6 meses que está já muito estimulada. E eu me lembro como que a minha filha caçula, né, a Clarissa, gostava de falar sozinha quando era pequena na fase de educação infantil. Como que ela brincava sozinha e falava sozinha, e ontem a gente discutiu um pouco isso com a Isa, né? Que hoje as crianças não brincam mais sozinhas, tem essa dificuldade. Que importância você correlaciona com essa fase da criança, desse momento de criatividade também e de introspecção, não é? É um momento dela de introspecção. Essa é uma outra coisa que eu acho importante, né? Eu fico muito... Meus filhos, eles só faziam, tipo, uma aula de alguma coisa, um esporte, uma música. Eu nunca fui aquelas mães de encher filho de rotina, né? Eles já vão crescer, vão ter rotina estressada. Deixa eles aproveitarem essa fase de uma forma criativa. Uhum. A gente tem uma coisa que tem que estimular nas crianças, que é o que a gente chama de ócio criativo. Né? Quando a gente não faz nada, é importante também você não fazer nada, porque isso libera você para ter mais ciência do que está acontecendo, para você entender mais as coisas. A questão das brincadeiras, essa coisa do falar sozinha, né? Ela falava. Por quê? Porque na fase que as crianças são muito pequenininhas, né? Elas têm que falar porque a fala, ela verbaliza o pensamento. E quanto mais eu falo, mais eu vou estruturando o meu pensamento. Então, assim, é muito importante, é muito legal isso. E esse resgate de brincar. E a questão do brincar é muito significativa porque a gente tem que ensinar as crianças aí, não ensinar, mas permitir com que elas brinquem. E eu sempre falo que eu acho que eu nunca vi as crianças hoje em dia, né, com tantos brinquedos. Eu lembro que eu vim de uma família muito carente e minha mãe não tinha condição, meu avô não tinha condição. E meu avô uma vez comprou uma boneca para minha mãe de papelão. Que naquela época falou, filha, não tinha boneca, era boneca de papelão. E ela deixou a boneca fora de casa e choveu. E ela perdeu a boneca dela, e ela chorou, e ela ficou, né? Mas ela falou, filha, mas aquela foi a primeira boneca comprada, porque eu brincava com a boneca de milho, eu brincava com outras coisas e fazia essa brincadeira, né? Eu inventava a minha brincadeira. Então, é muito triste a gente ver hoje as crianças com tantos brinquedos sem saber brincar. Porque o que brinca não é o brinquedo, o que brinca é a criança com o brinquedo. E isso é só com competência, é só com você permitir com que os filhos, por exemplo, fiquem descalços. Eu fico muito brava, às vezes, que os pais ficam assim, não pode botar pé no chão, não pode... Em casa, todo mundo era índio, assim, todo mundo era pé no chão, sabe? Banho no rio, comia com a mão, sabe? Assim, umas coisas assim que são importantes para a criança vivenciar. E às vezes a gente quer artificializar muito. Nunca vou esquecer, uma vez eu recebi uma mãe no consultório e ela, porque eu vou morar no condomínio, porque no condomínio, porque eu mudei para um condomínio, porque aqui a gente vai ter qualidade de vida, vai poder brincar na rua. Fazia 2 anos que tinha mudado para o condomínio. Eu falei, e a menina vinha para terapia que parecia uma boneca, com cabelo com gel, parecia faltava maquiagem e unha. E a menina assim toda, e eu falei, tá. E aí, você vai levar... não, mas é para ela ter liberdade. Eu falei, mas ela anda de bicicleta? Ela suja? Então, não estou entendendo para que mudou para esse trem desse condomínio, né? Então, e aí dentro da terapia, tia, mas vai sujar. Eu falei, pode sujar, não dá nada não. E fazer a menina tudo suja para casa, porque precisa isso, né? Às vezes os pais não gostam de ver o filho sujo. Sim. Gente, eu falo que a vitamina S, né, de sujeira é importante. Tem a A, tem a B, tem a vitamina C, tem a S. Gostei dessa. Precisam se sujar, as crianças precisam vivenciar isso, né? Quando eu coloco muito essa proteção, eu estou falando para a criança que ela não dá conta. Inconscientemente, é isso que os filhos, eles acabam entendendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Lu, tem uma pergunta aqui, até de uma professora, Anaís, que comenta acerca de o pai, ele muda um pouco do assunto, mas é uma coisa que é recorrente. O pai falar em qualidade de letra. Eu sei que você já falou lá atrás sobre isso,
Mas dá mais uma pinceladinha para a gente sobre isso. Tá. A questão da qualidade da letra. Então, o que a gente entende aí do desenvolvimento grafomotor da criança, né? O que é esse grafomotor? É um estudo, eu fiz inclusive uma especialização com um professor espanhol que é muito, muito conceituado na área de grafomotricidade. E eu fiz esse curso faz mais ou menos uns 2 anos, porque eu amo estudar sobre escrita, como eu já te falei. Então, o desenvolvimento grafomotor, ele começa, como eu falei, lá de bebê. Então, a primeira coisa da criança empilhar, da criança fazer todas... E as primeiras atividades grafomotoras que vão acabar lá com a questão da escrita são as escritas espontâneas. Não diria nem as escritas, são os desenhos espontâneos da criança, que são aquelas garatujas, que as crianças vão riscando, e rabisca, e rabisca, e rabisca. Aquilo é super importante, porque aquilo é pré-requisito para o desenvolvimento das letras lá na frente. O que a gente vê muito na literatura presente é aproximadamente até os 5, 6 anos, a gente começa, e quando vai o desenvolvimento da escrita, a gente começa esse processo da alfabetização pela questão da escrita, a gente começa com a letra bastão. E por que a letra bastão? Porque primeiro a gente aprende a ler e depois a gente aprende a escrever. A letra bastão é a letra que melhor se mostra. Então, a gente tem que... Porque a gente olha, a gente sempre olha, a gente sempre lê e depois escreve, então fica mais fácil. Quando a criança vai ganhando essa competência, né, de coordenação motora por volta dos 6 anos, aí que a gente vai se preocupar com essa questão mais de qualidade estética da letra. Mas lembrando que a letra ela tem que ser entendível, tá? É uma letra entendível, a gente vai ensinar as direções das letras para as crianças, isso é bem, de uma forma lúdica, vai no chão, passa o carrinho em cima, na areia. Isso que é o que é importante, né? E lembrando que não é a letra perfeita, mas é uma letra entendível, porque a letra também tem muito do emocional da gente. Né? Então, é muito importante. Eu tinha uma professora que sempre falava isso, né? Exato. Que a letra, ela traduz muito da sua personalidade. Então, eu me lembro muito dessa professora. Foi uma professora que me marcou muito, era uma professora de língua portuguesa, claro, né? Já no ensino médio. E ela fazia, assim, algumas brincadeiras. E como que isso marcou, né, a minha juventude ali, né? E ela falava assim, a pessoa que é muito organizadinha, gosta das coisas muito certinha, então a letra é mais desenhada, mais redondinha, né? Uma pessoa que é mais despojada, que é mais alegre, mais solta, mais, né, extrovertida, tem uma tendência a fazer uma letra com a menos regularidade nesse movimento. E marcou muito o ensino médio essa professora, né? Porque até então, naquela época, então, a gente não ouvia muito, né, sobre isso. Agora, uma coisa... Você falou aí, isso a gente sabe, né? A gente primeiro aprende a falar, primeiro a gente vai trabalhar a oralidade, para depois a gente trabalhar a escrita. E quando a criança, de uma certa maneira, aprende a escrever, mas não está lendo? A escrita, a gente conta com uma aprendizagem funcional da escrita quando ela escreve aquilo que ela está lendo, ou ela está fazendo tentativas de decodificação de texto. O restante, quando a gente vai categorizar isso, na verdade são ensaios de escrita. É uma escrita logográfica que a gente fala, que é uma escrita visual. Não é uma escrita que tem o sentido de decodificação. É uma escrita mais intuitiva. Então, a gente sempre fala assim, a criança primeiro aprende a ler e depois a escrever. Aí fala assim, mas o meu aluno, ele escreve um monte de letra, mas ele não sabe ler. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é só um desenho da letra. Quando eu falo na questão da escrita da letra, eu estou pressupondo que essa criança tenha que estar lendo, ou tenha que estar, pelo menos, tentando decodificar, e que essa escrita represente um nível de aprendizado ou de uma tentativa de aprendizado de decodificação da língua. Então, é isso. Do contrário, é um desenho. Ela não tem essa representação grafofonêmica, né? E tudo bem se ela só desenhar as letras, ela tem que desenhar mesmo, tem criança, a gente até com 2 aninhos, que ela quer botar o nomezinho dela e fica lá tentando escrever letrinha e tal. E tudo bem, pode deixar a criança escrever um monte de coisa, um monte de letra. Eu tenho um vídeo que eu gosto muito de mostrar, que eu tô com a minha filha fazendo tarefa,
E o meu pequeno de 11, na época, tinha 1 ano, né? 10 anos atrás. Nossa, passava muito rápido. E aí ela fazendo tarefa, e ele do Tive que lado. rir agora. E eu ajudando ela a fazer tarefa, e ele vendo que eu estava dando atenção para ela, e óbvio que ele quis fazer tarefa também. Aí eu brinco com o Maurício, eu falo, Maurício, por que agora você dá esse trabalho para fazer tarefa? Quando você era pequenininho, você adorava falar lá com a senhora para fazer tarefa, e agora fica dando trabalho para fazer tarefa. E aí eu falava para ela, e aí ele falava, quer fazer tarefa? E sentava lá e catava uma caneta e ficava desenhando e escrevendo. E aí a gente brincava, falava, escreve aí, Maurício. Maurício, aí escrevia. Então ele estava já começando a brincar e perceber. É um ensaio. Então, e é super bacana. Então, ninguém está falando que você não pode fazer a criança. Não, dá lápis, faz ele escrever. O que você não pode, que esse absurdo é falar, não, Maurício, está errado. Vamos escrever seu nome direito. Maurício, com uma criança de 1 ano e meio. Isso não tem sentido, né? Então, por quê? Porque está sendo gostoso, está sendo prazeroso. E aí, se você pedir para ele escrever um monte de coisa, vai escrever, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender e ver, né? E por isso que eu falo que a escrita ela tem que ter funcionalidade. Porque aí, quando eu falei para ele escrever o nome da irmã ou o nome dele, ele falou, nossa, estou escrevendo, fazendo alguma coisa. Então, aí a criança fica motivada e faz. Lu, acredite, nosso horário está quase estourando. Faltam 5 minutos. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando. E, infelizmente, eu já tenho que começar a me despedir, né? Te agradecer, parabenizar, porque eu sei que tem aniversários aí, né? Tem aniversário. Hoje eu tenho que já terminar a live para casa, porque é aniversário do meu marido, né? Pois é, já estou sabendo. Aniversário. E segunda foi aniversário. E sábado é seu aniversário. Então, ó, parabéns. A família Costa Azul, né? O município de Rio das Ostras agradecem a sua disponibilidade de estar hoje aqui conosco. Eu estou muito feliz de estar com você. Você não imagina, assim, a felicidade mesmo de dividir esse momento com você, uma pessoa tão querida, né? E te dizer que nós, comunidade educativa, agradecemos por toda a contribuição que você e o seu esposo têm trazido para nós, né? São referências. Quero aproveitar para falar aqui do curso, né, de consciência fonológica que vai acontecer. Eu já me inscrevi e temos um curso gratuito de... Pode falar. É a semana da alfabetização. Então, semana que vem a gente vai estar fazendo uma semana de aulas aí, explicando isso que eu expliquei para vocês, de uma forma com mais começo, meio e fim, né? Como se fossem aulas mesmo, né? Que vocês vão tá vendo. Então, semana que vem a gente tem aí a semana da alfabetização. A gente tem quase 40 mil inscritos na semana da alfabetização. Ela é online, né? E aí a gente tem uma novidade, nós vamos dar certificado. Até então todo mundo falava assim, mas essas semanas que vocês fazem é igual curso, é muito bacana, tinha que ter certificado. Então nós vamos também estar disponibilizando certificados gratuitos. Que bom, para assistir que ótimo. 3 vídeos e fazer as atividades lá, nós vamos estar distribuindo, tá bom? Que bom, que ótimo. Já estou inscrita e convido a todos que estão conosco aqui também. Aproveito também para fazer um convite especial. Hoje eu lanço meu canal, que é o Vem Que Te Conto. É um trabalho de oralidade com crianças muito pequenas, né? Com bebês, para o estímulo da oralidade. Então a gente vai falar muito sobre isso no meu canal. Convido a todos para participar também. Depois eu te mando o link. E vou disponibilizar projetos pedagógicos também para os professores, para a gente trabalhar como berçário, né? Como é importante esse trabalho de contação de história e estímulo no berçário, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho aí, né? E assim, vou dizendo para você também que é preciso que as escolas se posicionem hoje diante das mudanças que a ciência tem apontado para a gente. Eu gostaria de falar isso, né? Eu acho que eles matriculam os seus filhos. E eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente tem que dizer, olha, esse momento é um momento de educação infantil. Nós não alfabetizamos agora. E a gente vai estar ajudando a, na verdade, fazer o pai entender isso tudo que a gente estuda tanto. A gente estuda tanto, a gente discute tanto, não é? E aí, de repente, vem um pai e a gente ainda se sente desconfortável quando o pai nos questiona. Então, a gente precisa, como educador, ser mais firme nisso, não é?
eu acho que é o recado também que eu partilho hoje aqui com todos os meus colegas, com todos os seus seguidores e com os queridos. Passo a palavra para você se despedir também. Eu agradeço a todos, né? Para mim, eu amo falar sobre isso. Para mim, eu acho que falar sobre criança é você falar sobre possibilidades, né? Crianças, elas são cheias de possibilidades. E num país como o nosso, né? Que a gente sabe que muitas crianças, elas estão alijadas desse direito de se alfabetizar de uma forma adequada, né? Que elas são tiradas desse processo, né? Eu estou fazendo agora uma revisão sistemática de alfabetização de adulto. Então, o impacto, por exemplo, cognitivo que a falta da alfabetização adequada faz no cérebro de um adulto analfabeto, é um adulto com muitas questões cognitivas significativas, muitas restrições, né?